Bom dia, amores da minha vida. Como não tenho vocês, vou começar do mesmo jeito das outras aulas. Não tenho vocês para fazer a leitura da Bíblia, eu vou fazer a leitura de um texto. Não consegui descobrir quem é o autor do texto. Eu sou o obstáculo. Certa vez, um cão estava quase morto de sede, parado junto à água. Toda vez que ele olhava seu reflexo na água, ficava assustado e recuava, porque pensava ser outro cão. Finalmente, era tamanha sua sede que abandonou o medo e se atirou para dentro da água. Com isso, o reflexo desapareceu. O cão descobriu que o obstáculo, que era ele próprio, a beira entre ele e o que buscava, havia desaparecido. Nós estamos parados no meio do nosso próprio caminho. E a menos que compreendamos isso, nada será possível em direção ao nosso crescimento. Se a barreira fosse alguma outra pessoa, poderíamos nos desviar. Mas nós somos a barreira. Nós não podemos nos desviar. Quem vai desviar de si? Quem? Nossa barreira somos nós e nos seguirá como uma sombra. Esse é o ponto onde nós estamos, juntos da água, quase mortos de sede. Mas alguma coisa nos impede, porque nós estamos saltando para dentro. Alguma coisa nos segura. O que é? É uma espécie de medo, porque a margem é conhecida, é familiar, e pular no rio é ir em direção ao desconhecido. O medo sempre diz: agarre-se aqui, que é familiar, ao que é conhecido. E as nossas misérias, nossas tristezas, nossas depressões, nossas angústias, nossos complexos nos são familiares, são habituais. Nós vivemos com eles por tanto tempo que nos agarramos a eles como se fosse um tesouro. O que nós temos conseguido com isso? Será que não podemos renunciar às nossas misérias? Já não vivemos o bastante com elas? Será que já não nos mutilaram demais? O que nós estamos esperando? Esse é o caso de todos nós. Ninguém nos está impedindo. Apenas o próprio reflexo entre nós e o nosso destino. Entre nós como uma semente e nós como uma flor. Não há ninguém mais impedindo, criando qualquer obstáculo. Portanto, não continuemos a jogar a responsabilidade nos outros. Essa é uma forma de nos consolar. Deixemos de nos consolar. Deixemos de ter autopiedade. Fiquemos atentos. Abramos os olhos. Vejamos o que está acontecendo com nossa vida. Escolhamos certo e decidamos dar o salto. Faça uma reflexão sobre o momento em que estamos vivendo e tire suas conclusões. Crianças, já indo para nossas aulas, as aulas anteriores falamos sobre hidrografia, falamos sobre bioma, aqui, falamos sobre bioma, falamos sobre hidrografia, falamos sobre bioma, falamos sobre clima e falamos sobre relevo. Hoje nós falaremos sobre as 5 regiões do Brasil. As 5 regiões brasileiras. E com ela nós temos os estados e suas capitais.
brasileiras representam divisões territoriais. Com características particulares, o Brasil possui 5 regiões. A região norte é a maior, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Então, nós temos 5 regiões: norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. As regiões do Brasil representam divisões territoriais que apresentam características específicas, sejam elas físicas, como clima, vegetação, relevo, sejam sociais, como número de habitantes, índice de desenvolvimento humano e a densidade demográfica. Além das características econômicas, como o produto interno bruto, que é o PIB que a gente fala, e o nível de industrialização. A regionalização atual foi elaborada em 1970, sofrendo alterações a partir da Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que rege o país hoje. E o Brasil sim, é dividido em 5 regiões, como eu já disse: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Agora nós falaremos sobre a região norte. A região norte é composta de Rondônia, sua capital Porto Velho, Acre, Rio Branco, Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Pará, Belém, Amapá, Macapá. Tocantins e Palmas. Então, essa é a região norte. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Apesar da região nordeste ter 9, a região Amazônia é a maior. A região nordeste é composta por, como eu já disse, 9 estados: Maranhão, capital São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estados. Tem um maior número de estados, mas é menor do que a região norte, que tem 7 estados. Aí nós também temos a região sudeste, que é composta por 4 estados: Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Minas, a capital Belo Horizonte; Espírito Santo, capital Vitória; Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro; São Paulo, capital São Paulo. Também nós temos a região sul, que é a menor, que é Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí nós temos a nossa região, que é a centro-oeste, que é Mato Grosso, composta por Mato Grosso, nossa capital é Cuiabá, Goiás, que é Goiânia. E dentro do estado de Goiás nós temos o Distrito Federal, que é a capital Brasília. Brasília é a nossa capital, a capital do país. E temos Mato Grosso do Sul, que é a capital Campo Grande. A maior região em área e a quinta em população. A maior região em área e a quinta em população, seu clima é equatorial e a vegetação é a floresta amazônica, apresentando alguns manchas de cerrado. O relevo é formado pela planície amazônica, pelos planaltos amazônicos orientais, que a envolvem pela sequência de depressão marginal planalto residual, tanto no sentido norte como no sul. Então, nós vamos ver que é a maior em extensão territorial, mas é a quinta em número de habitantes. Então, nós temos quinta, então ela é a menor. Quem tem menos habitantes é a região norte, porque ela é a quinta e nós somos 5 regiões. Tá bom. A economia se baseia do extrativismo vegetal e mineral, com destaque para a extração de madeira e para as jazidas de ferro, de manganês, na Serra dos Carajás. Indústrias aparecem, sobretudo, na Zona Franca de Manaus, onde se instalaram com incentivos fiscais a partir da década de 60, 1960.
Então aqui nós temos a Zona Franca de Manaus. Agora nós falaremos sobre a região Nordeste. A região Nordeste, como eu disse antes, ela é formada por 9 estados. Eu gosto de vir porque eu não me perco. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região Nordeste, ela é a terceira maior em área e segunda em população. Então, a região amazônica é a quinta em população. A Nordeste é a segunda em população. É a terceira maior e a segunda em população. E aqui é a quinta maior e a quinta em população. É a primeira maior, ela é a maior de todas, a amazônica, mas é a última em número de habitantes. E a Nordeste é a terceira em extensão territorial, melhor falando, e a segunda em número de habitantes. Seu clima é tropical úmido na região litorânea e a porção leste do Planalto de Borborema. Semiárido do sertão nordestino, fica mais ou menos por aqui. E equatorial noroeste do Maranhão, por aqui. O relevo é formado pelo Planalto de Borborema, próximo ao litoral, e pelo Planalto do Rio Parnaíba, a oeste. Entre os dois está a depressão sertaneja. Entre Borborema e o Planalto do Parnaíba, do Rio Parnaíba, está a depressão sertaneja. Os planaltos são antigos e erodidos, com baixas altitudes. A vegetação predominante é a caatinga. A vegetação predominante nessa região é a caatinga. Com matas tropicais e de cocais a oeste e a leste. A economia nordestina é caracterizada pela concentração industrial na faixa litorânea e pelo predomínio das atividades agrícolas no resto da região. Ela tem crescido por conta da migração de empresas do sul e sudeste. Então, ela tem crescido porque vai empresas daqui da região sul e da região sudeste para a região nordeste. Isso devido a alguns incentivos fiscais que governos locais dão. Então, facilita essas empresas para que migram para a região nordeste. Mesmo assim, cerca de 40% da população sobrevive com um salário mínimo. Mesmo tendo a transferência de indústrias daqui, empresas daqui do sul e sudeste para a região nordeste, mesmo isso acontecendo, 40% da população da região nordeste vive com um salário mínimo. Agora nós falaremos sobre a região centro-oeste, que é a nossa região. A nossa região centro-oeste é formada pelo Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Segunda maior região em área e a menor em população. Então, a primeira maior é a Amazônia, a segunda somos nós. A Nordeste é a terceira, em extensão territorial. A Amazônia é a maior, nós somos a segunda, a Nordeste é a terceira. Mas somos a segunda maior em extensão territorial. Mas em número de habitantes nós somos o menor. Então nós temos o menor número de habitantes na região centro-oeste. A norte tem... Vamos lá. Nós somos a segunda maior em área e a menor em população, localizada em poucos habitantes. Predomina o clima tropical, com verão chuvoso e inverno seco. O verão chuvoso ele começa geralmente em outubro, vai até março, abril, e aí começa a seca, que vai até mais ou menos a seca de abril a setembro. Tem chuvas, mas muito raras. As áreas do norte, próximas à floresta amazônica, que é essa parte aqui, ó, essa área do norte, a norte do Mato Grosso tem a floresta amazônica. São as mais úmidas. O relevo marcado pelo Planalto Central é antigo e aplainado e forma extensos chapadões que no sul do Mato Grosso do Sul dão lugar às planícies do Pantanal, que vem aqui, ó.
Nessa área, mais ou menos. A vegetação dominante é o cerrado, chamado de cerradão, onde há maior número de árvores, e de cerrado típico, onde há mais gramíneas. A economia da região centro-oeste se baseia na agropecuária, principalmente na produção de soja, milho, carne bovina. O cultivo de soja, muito rentável e com grande mercado externo, quer dizer, a soja é mandada para fora, é exportada. Tem avançado para a floresta amazônica, o plantio aqui, e já tomou grande parte das áreas naturais de cerrado, aumentando o desenvolvimento da região. Então, nós somos um dos maiores produtores a economia da região centro-oeste gira em torno da agropecuária, que é a soja, milho e a carne bovina. Agora nós falaremos sobre a região sudeste. A região sudeste é formada pelo Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. A quarta maior em área e a primeira em população. Então, ela é a quarta maior em área. Mas nas regiões mais altas, há o tropical... Seu clima típico é tropical, mas nas regiões mais altas há o tropical de altitude, mais ameno, é mais fresco, a temperatura mais baixa. Ambos têm verão chuvoso e inverno seco. A vegetação predominante é a Mata Atlântica. A vegetação que predomina na região sudeste é a Mata Atlântica, devastada pela ocupação da região. Então, ela já está bem devastada por causa da grande utilização do solo da região sudeste. O relevo é planáltico e muito erodido, bem arredondado e chamado de mares de morros. Então, essa região é onde consta várias serras da Canastra, Serra da Mantiqueira, então são várias serras. A economia é a maior do país, então a região sudeste é considerada a mais rica, é a a maior do país. A economia que corresponde a metade do PIB nacional. Então, 50% do PIB, Produto Interno Bruto, o PIB, é 50% na região sudeste e sobra 50% para as outras 4 regiões. 50% do produto interno bruto fica na região sudeste: Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Contando com larga produção industrial e grande setor terciário. A agricultura é moderna e muito produtiva, com destaque para a produção de laranja, cana-de-açúcar e milho. Há também produção petrolífera na Bacia de Campos, fica no Rio de Janeiro, e a perspectiva de prospecção na camada pré-sal. A região destaca também por conta da cidade de São Paulo, importante centro financeiro comercial do mundo. Então, São Paulo é um importante centro comercial do mundo. Aí falaremos agora da região sul, que essa é a menor, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A quinta em área é a terceira em população. Então, ela é a quinta em área, é a menor, então, e a terceira em população. Aqui é a maior e a quinta em população. Aqui é a quinta em extensão e a terceira em número de habitantes, população. Seu clima é subtropical, o mais frio do Brasil. Então, ontem mesmo nevou na região sul. Predomina a vegetação de mata de araucárias, as áreas mais elevadas e a de campos chamados de pampas. Nas outras áreas, o relevo contém principalmente os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste e os planaltos e chapadas bacias do Paraná. A economia é diversificada, apresenta
maior parque industrial. Então, o primeiro é a Sudeste, o segundo é no Sul do país. É uma agricultura moderna, destacando-se a produção de suínos, gado, fumo e de soja. E também a indústria alimentícia, a têxtil, a metalúrgica e a automobilística. Assim, termina a nossa aula. Faça, dá uma pesquisada e estude, e eu vou cobrar resumo de todas as aulas que eu dei. E bom final de semana. Fique com